eu vou ver uma mulher sentada, presidindo o Congresso Nacional e falar assim, eu de alguma forma participei dessa história. A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante, a primeira mulher candidata à presidência do Senado. A primeira líder da bancada feminina em 200 anos de história. Isso não é para ter motivo de orgulho, isso é para falar assim, por quê? Onde nós erramos? Por que nós não conseguimos avançar? Ministra Simone Tebet, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Salão Nobre. O Senado está completando 200 anos e o programa faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. No período que a senhora foi senadora, o Senado passou por alguns momentos que já constam dos livros de história, entre eles o impeachment da ex-presidente Dilma e a pandemia. Eu queria começar falando sobre a pandemia. O parlamento se viu, assim como todo mundo, diante do desafio do isolamento e precisando deliberar sobre propostas fundamentais e emergenciais para a população. Qual foi a importância do parlamento naquele momento para o país? Bom, Renato, primeiro é um prazer poder estar aqui, conversar com o Brasil através da TV Senado e nesse programa que obviamente faz história e garante resgatar e ter sempre a memória viva da história no Brasil. Dizer que a pandemia foi desafiadora em todos os sentidos, né? Porque nós estamos diante do desconhecido. Eu posso começar dizendo sem medo de errar, e não é pela paixão que tenho pelo Senado e por tudo que ele representa, não, e por ter sido senadora há 8 anos, mas poder dizer que o Senado e o Congresso Nacional souberam responder num dos momentos mais importantes do momento, repito, de desconhecimento do futuro, responder às demandas da sociedade brasileira. Mesmo no modo virtual, é importante lembrar que a equipe de servidores do Senado, eles tiveram a capacidade, através do Prodazem, de criar um programa que depois foi copiado para outros parlamentos do mundo, para que nós pudéssemos, dentro das nossas casas, garantindo o isolamento necessário, principalmente nos 6 primeiros meses, que nós pudéssemos continuar com uma pauta exaustiva, onde a gente começava 3, 4 horas da tarde até 11 horas da noite, fora as reuniões das comissões. E o Senado não só teve esse papel, como entregou 2 pautas fundamentais. A pauta de garantir os recursos necessários para que a economia continuasse a girar, para que os desempregos não viessem maiores do que vieram, garantindo às famílias o sustento mínimo necessário para se alimentar, como também avançar em políticas públicas ligadas à saúde, como compras de vacinas, equipamentos, programas emergenciais. Em tempo recorde e exíguo, numa contagem regressiva do tempo, porque nós estamos a cada minuto perdendo vidas e perdendo empregos, nós estamos entregando para o país o projeto mais importante a ser votado em 2020. Então foi desafiador, mas eu posso dizer com tranquilidade que foi um momento em que o Brasil se uniu, ou pelo menos o Congresso se uniu. Ali não tinha esquerda, direita, mulher, homem, jovem, idoso. Ali todo mundo, que às vezes era adversário político em plenário, estava imbuído de ajudar o Brasil e o mundo no momento de pandemia, repito, do desconhecido. Então, foi um momento histórico. Várias votações por unanimidade, né? E num processo rápido, né, por acordo de lideranças, não que isso tenha prejudicado a qualidade do processo legislativo, porque a gente discutia antes das câmaras, a gente fazia reuniões, marcava reunião, os líderes fazíamos reuniões com as nossas bancadas, o MDB com seu líder, o PSDB com seu líder, o PT com seu líder. A gente dava o ok para o líder, pode falar em nosso nome, ia na reunião de líderes, eram horas intermináveis de debates sobre cada projeto importante, relevante, e depois no plenário íamos todos em votação. E muitas vezes votações relâmpagos, porque o momento exigia isso. Mas lembrando, era relâmpago que havia se passado nas madrugadas, nos dias anteriores, todo um debate que antes eram feitos à luz do dia, no sentido da TV Senado estar explicitando, e naquele momento exigia que se fizesse nos bastidores. A senhora teve destaque na CPI da pandemia, e a sua atuação a colocou na oposição ao governo Bolsonaro na época. Já é possível olhar para trás e entender qual foi a importância dessa comissão parlamentar de inquérito para a história do país? Sem dúvida nenhuma.
ela foi um divisor de águas e ela mudou o processo eleitoral recente no Brasil. Eu não tenho dúvida que sem a CPI e sem uma pandemia, que o resultado eleitoral poderia ter sido outro. Primeiro lembrar só que, assim, desde o primeiro ano do mandato do ex-presidente Bolsonaro, eu já fui para a linha de oposição por total discordância da pauta, tanto de costumes quanto outras pautas do presidente. Uma pauta que era armamentista, eu sou contra as armas porque a mulher é a principal vítima delas. Uma pauta contra a preservação ambiental, porque embora do agronegócio, eu sou do agronegócio, entendo que a única forma de sobrevivência da humanidade, do próprio agronegócio, é ter o desenvolvimento sustentável. Uma pauta dele conservadora em relação aos direitos das mulheres. E eu estou falando das mulheres, não estou falando de sistema reprodutivo, de aborto, não é nada disso. Eu estou falando da mulher enquanto condição de ser igual ao homem, no mercado de trabalho, na política e tudo mais. Então, eu fui para a linha de oposição ao governo do Bolsonaro desde o início. E ele se mostrou, né, um presidente anti-vacina, anti-ciência. Então, a CPI, quando o momento que o Brasil mais precisou de um presidente que protegesse as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos idosos, que pelo menos garantisse a liberdade da população tomar vacina, a CPI mostrou a quantidade de tempo que nós perdemos, de e-mails que os grandes laboratórios apresentavam para fornecer ao Brasil as vacinas, querendo que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo a vacinar, e quantas pessoas, né, quantas vítimas fatais, quantas pessoas morreram antes de receber a vacina por conta dessa omissão dolosa do governo passado. A CPI fez ecoar um grito ensurdecedor de milhares de familiares que choram até hoje a dor da morte prematura de seus entes queridos. Ministra, outro momento que a senhora foi bastante atuante, que também esse já consta dos livros de história, foi o impeachment da ex-presidente Dilma. A senhora foi atuante na comissão especial do impeachment. Como que a senhora avalia hoje o processo do Senado? Primeiro, um processo legítimo e democrático, mas que nos traz algumas reflexões. É importante lembrar o que é impeachment no Brasil, e se nós já tivemos, num curto espaço de tempo, pelo menos 2 impeachments e uma série de tentativas ou de ameaças de impeachment, alguma coisa está também errado nesse processo, no processo legal. Uma lei de 1950, no ano de 2024, significa que talvez nós precisemos repensar a atualização dessa lei, o que efetivamente é grave, é crime para gerar um processo de impeachment. Naquele momento, todos os elementos jurídicos e políticos estavam presentes. Então, votou certo quem votou a favor do impeachment e também votou certo quem votou contra, porque os elementos jurídicos estavam presentes ali, né? As pedaladas fiscais, a contabilidade criativa, que é considerado crime de responsabilidade, estava ali. Mas é um julgamento político, né? Exatamente. O impeachment é um processo jurídico-político. Aí vem a segunda etapa. Tendo a base jurídica, cabe a cada parlamentar, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua convicção, trazer o elemento político. Esta é uma casa política, senhores. Não vivemos numa bolha. Temos que levar em conta, sim, o conjunto da obra e analisar e mostrar para a população brasileira que estamos julgando, sim, a senhora presidente da República por irresponsabilidade fiscal que quase levou à quebra deste país. O elemento político mais forte ali presente foi a incapacidade da ex-presidente Dilma continuar a governar um país cuja economia estava em frangalhos, onde na rua havia esses movimentos muito fortes, porque não há impeachment sem a vontade popular, sem o apoio popular. Então o processo foi legítimo, mas que traz de novo, e eu falei isso já lá atrás, faria do mesmo jeito, faria a mesma coisa, um repensar nessa lei. Nós talvez tenhamos que restringir mais o que é considerado elemento como crime de responsabilidade para iniciar o processo. E da mesma forma, isso eu sempre critiquei, porque eu dei aula 12 anos de direito público nas universidades. Não é possível o processo de impeachment no Brasil ficar na mão de uma única pessoa, porque quem pode abrir o processo, iniciar o processo não é nem a Câmara dos Deputados, né? É o presidente, não é nem a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que poderia ser uma alternativa. É o presidente da Câmara, seja ele qual for. Não estou fazendo crítica a A, B ou C. Quem quer que sente naquela cadeira
tem a caneta na mão e tem o poder do destino de um presidente da República. Isso é muito poder que pode levar, não digo que está levando, mas pode levar a discussões não republicanas. Então, repensar esse processo, eu acho que seria saudável para a democracia no Brasil. Ministra, no seu discurso inaugural na tribuna do plenário do Senado, a senhora assumiu o compromisso com a luta por direitos das mulheres. A senhora delimitou o que seria a sua atuação no Senado, mas assumiu esse compromisso específico. O Observatório da Mulher contra a Violência no Senado foi uma iniciativa da senhora. A alteração da Lei Maria da Penha para acelerar a concessão de medidas protetivas às mulheres também. Como é que a senhora avalia o tratamento que o Senado dá ao tema violência contra a mulher? Bom, não poderia ser diferente, né, Renata? Eu venho de um tempo em que as mulheres serviam apenas como cota para cumprir a lei de 30% de mulheres nas vagas que os partidos precisavam preencher. E eu, que gostava muito de política de bastidores, ajudava naquela época as mulheres a receber seus santinhos e os cheques muito modestos, enquanto os homens recebiam cheques poupudos para fazer campanha. Aquilo me indignava, né? Saber, como professora de novo de direito que sou, que o Brasil está no rodapé da representatividade feminina do mundo. Países como a Bolívia, aqui, Paraguai e outros países têm muito mais mulheres no parlamento, alguns chegam a ter 50%, o Brasil não chega a 15%. Então isso para mim era um motivo de estímulo para, uma vez que eu entrei na política, de defender a maior participação das mulheres na política. Mas quando eu cheguei no Senado, o que me impressionou foi, primeiro, de um lado, o copo meio cheio, né, ou totalmente cheio. Os homens, os parlamentares estão prontos para votar e apoiar qualquer projeto que envolva violência doméstica ou violência contra a mulher. Seja violência psicológica, moral, até violência política. Eles são autores de projetos, são relatores de projetos e normalmente os projetos são aprovados por unanimidade. O problema não está na pauta da violência contra a mulher. Nós avançamos de 2015, assim como há muito tempo não se avançava, desde a lei do feminicídio, que foi de 2015 até agora. O problema está, Renata, quando a gente fala de espaço de poder. Na vida pública, com mandato, ou mesmo na iniciativa privada. Quando a gente diz o seguinte, precisa ter mais mulheres aqui no Senado, mais mulheres nos CEOs das empresas, mais mulheres participando da economia brasileira. Aí a coisa fica difícil porque ninguém quer perder poder. Isso não é só no Senado, a crítica não é especificamente para o Senado ou para a Câmara, é a cultura brasileira nesse sentido. Então, nesse aspecto, nós temos muito que avançar. As pessoas falam assim para mim, sempre me perguntam, você sempre teve primeiras vezes, foram muitas primeiras vezes na minha vida. Isso não me dá zero motivo de orgulho, porque eu falo, em pleno século XXI, eu ter sido a primeira mulher prefeita da minha cidade, depois reeleita, a primeira mulher vice-governadora do meu estado, não tem sentido. A segunda senadora do meu estado. Quando eu cheguei no Senado... A primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão mais importante. A primeira mulher candidata à presidência do Senado também. Em 200 anos de história. A primeira líder da bancada feminina em 200 anos de história. Isso não é para ter motivo de orgulho. Isso é para falar assim, por quê? Onde nós erramos? Por que nós não conseguimos avançar? Agora nós estamos avançando mais rapidamente, mas nós tivemos uma luta para trás muito grande. E isso o único lado bom dessa história é que me permite olhar para a minha vida política e procurar passar para as mulheres que olham e acham que tudo são flores, que eu não vou conseguir chegar a esse espaço porque eu sou tímida ou porque eu não tenho competência, é poder dizer para elas o seguinte, as vezes que eu mais ganhei foi quando eu tive a coragem de ir para disputas que sabia que ia perder. Porque a minha vida também é de muitas derrotas. Eu fui derrotada muitas vezes. E isso me deu a maturidade suficiente, a coragem suficiente, o amadurecimento, de um modo geral, suficiente para enfrentar os desafios. E as vezes que eu mais perdi foi quando eu ganhei. Eu levei, algumas portas se abriram por conta disso. A presidência da comissão mais importante do Congresso Nacional foi justamente porque eu enfrentei dentro da minha bancada uma disputa para presidir a presidência do Senado, eu perdi dentro da bancada e quando houve um movimento vencedor, o PSDB chegou e falou assim, a Comissão de Constituição e Justiça é nossa, mas nós vamos abrir mão para você porque você foi decisiva para o processo. Se for para você, aí meu partido ratificou, obviamente, e eu virei a primeira mulher, mas é porque eu tive coragem de romper uma estrutura. Da mesma forma, quando eu fui candidata à presidência do Senado contra o Rodrigo, que
tivemos uma disputa extremamente saudável. A primeira coisa que eu fiz quando perdi foi abraçar o Rodrigo. E aí, o que fez? O Rodrigo, para poder ter voto de algumas mulheres, ele falou assim, eu vou prometer criar a liderança da bancada feminina. Uma das coisas que mais me comove e que mais é motivo para mim de orgulho é, de fato, o cumprimento desse compromisso que fiz com as mulheres de criar a liderança da bancada feminina no Senado Federal. Ele prometeu, na outra semana ele já estava criando, no outro mês ele já estava criando a bancada feminina, porque ele é muito correto nos seus posicionamentos, ele criou a liderança da bancada feminina, as mulheres se reuniram e falaram, Simone, se você não fosse candidato, o Rodrigo não ia prometer e nós não teríamos a liderança. Então você é, por aclamação, a primeira líder da bancada feminina. E só para esclarecer que a liderança da bancada feminina garante assento no Colégio de Líderes no Senado e garante a permanência da pauta. E foi decisiva na CPI. As mulheres brilharam a CPI porque elas falaram de vida, então elas falaram de saúde pública, elas colocaram o coração e a alma naquela CPI e os momentos mais emblemáticos da CPI foram as mulheres, foram cavados pelas mulheres, para você ver como a história se desenvolve. E eu sabia que ia perder por Rodrigo, porque o candidato natural era um outro candidato do MDB, tinham 3 candidatos, que de última hora todos foram desistindo, e faltavam não sei quanto tempo, 15 dias, ou não sei se faltavam 3 semanas, eles falaram, todos desistiram e falaram assim, olha, nós não temos votos, você quer ser candidata? Eu falei, eu quero, porque eu quero uma voz de uma mulher falando, naquele momento, na candidatura a presidente do Senado. E eu falei isso mais de uma vez, e já dei esse depoimento. Eu quero ser a primeira candidata, porque depois, velhinha de bengala, na frente de uma televisão, se é que nós vamos estar acompanhando os noticiários pela televisão até lá, espero que sim, espero que seja breve, né, eu vou ver uma mulher sentada, presidindo o Congresso Nacional, e falar assim, eu, de alguma forma, participei dessa história. Então, eu acho que é mostrar para quem está nos assistindo que as vitórias, elas não vêm fáceis, mas a gente ganha mesmo quando a gente enfrenta disputas sabidamente perdidas, porque a gente vai estar sempre construindo algo no meio desse caminho. Hoje a senhora está no comando do Ministério do Planejamento, lutando para que a lei que promove igualdade salarial entre homens e mulheres seja cumprida. A senhora bateu na tecla durante o seu mandato, apresentou na campanha à presidência da República e apresentou a proposta ao então candidato Lula, né, como uma premissa para apoiá-lo no segundo turno. A senhora pode falar um pouco sobre essa experiência? É um outro exemplo, e bom que essa pergunta tenha sido seguida da anterior, é um outro exemplo de uma disputa que eu fui sabendo que ia perder, né? Meu partido ia sair rachado entre Bolsonaro e Lula, havia uma tendência talvez um pouco maior para Bolsonaro, a gente não sabe aí na conta, e o presidente do partido disse o seguinte, nós precisamos de uma candidatura própria que una o país e que possa falar em nome do Centro Democrático. Sabia que não tinha chance, a chance era 0,1% talvez, eu falei, eu vou desde que eu tenha liberdade nos debates, poder falar em nome das mulheres aquilo que eu acredito. E eu tive toda a liberdade na campanha. Só não esperava, de novo, né? Eu atirei no que vi e acertei no que não vi, ou acertamos no que não vi. Eu queria falar de democracia, nós queríamos falar de pautas defendendo, né, a sociedade brasileira, a família, as mulheres, enfim, uma diminuição da desigualdade social e tudo mais. E quando foi no segundo turno, eu tive que tomar uma decisão, porque vi que a eleição estava muito apertada entre os candidatos, em nome da democracia e das pautas que eu acreditava, não tinha outro caminho a seguir, e eu fiz 5 pedidos para o presidente Lula de pautas de políticas públicas, entre elas um projeto que garantiria a igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de serviço. Não só o presidente Lula colocou isso na campanha dele, no programa dele eleitoral, como colocou o projeto em votação no primeiro ano do governo, o Congresso Nacional em peso votou favorável, hoje é lei e agora é uma questão de construção. Vai levar um tempinho ainda, talvez, alguns poucos anos, mas a gente vai começar a diminuir cada vez mais essa diferença de salário entre homens e mulheres, que é decisivo para a economia do Brasil, porque a mulher, quando ela ganha o salário, ela coloca toda dentro da família, ela coloca todo na economia, isso gira a economia, gera emprego e renda, e assim, muito feliz por conta disso. Aliado a isso, teve o Poupança Jovem, que é o atual pé de meia, né? Porque como professora eu vejo que o grande problema do Brasil não é só a educação, é o nosso jovem do ensino médio que nem estuda e nem trabalha, porque ele precisa ajudar no orçamento doméstico, ele precisa ajudar dentro de casa, então ele para de estudar, e aí esse cartãozinho, que também é um projeto
projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, né, garante a esse jovem a poupança que ele vai sacar em 3 anos e um dinheirinho que ele vai sacar todo mês para não parar de estudar. Eu queria conversar sobre pacto federativo. No seu primeiro ano de mandato, a senhora propôs uma comissão especial para avaliar o pacto federativo e a senhora foi vice-presidente dessa comissão. Na época, a senhora dizia que o Brasil não tinha uma federação de verdade, né, e que isso era uma ameaça à democracia. A senhora falava especialmente da distribuição de recursos públicos e do acesso de municípios a recursos públicos. No comando do Ministério do Planejamento hoje, isso ainda é um desafio? É um desafio e nós temos um programa específico que vai começar a rodar o Brasil esse ano, nós já estamos fazendo sobre isso. Porque assim, a gente fala muito de desigualdade social. Só que a desigualdade no Brasil tem vários recortes, tem várias caras. A mulher é mais pobre que o homem, o negro é mais pobre que o homem, e as pessoas que moram, por exemplo, no norte do Brasil é a cara mais pobre. A cara mais pobre do Brasil, ela não está no sudeste, ela não está no sul, ela não está nem no nordeste, embora nós tenhamos muita pobreza. A cara mais pobre do Brasil está no norte, especialmente na fronteira, e é de uma mulher negra nortista. Então, diante desse cenário, nós temos a desigualdade regional. Nós temos um Brasil como São Paulo, que se assemelha aos grandes países com os melhores IDHs do mundo, e nós temos a mais absoluta miséria em regiões de fronteira. Então, esse desenvolvimento regional, ele precisa acontecer. Nós criamos dentro do Ministério as 5 rotas de integração regional, integrar a fronteira do Brasil, que pega 12 estados da Federação Brasileira, não é pouca coisa, 12 estados, vai do Amapá ao Rio Grande do Sul, passando pela fronteira, integrando com os países da América do Sul. Integrando, pensando em comércio exterior. Quando a gente fala de comércio exterior, com rodovia, ferrovias, portos, aeroportos, que estão quase todos já construídos, nós estamos falando de geração de emprego, de renda, de troca de mercadorias, e troca cultural, turística e tudo mais. E paralelo a isso, né, muita coisa se fez desde aquela comissão de lá para cá. A reforma tributária é um ganho onde também os estados menos desenvolvidos vão ganhar através da industrialização. O Brasil tinha e tem uma distribuição da arrecadação muito mal feita. Temos que rever o fundo de participação dos municípios, o fundo de participação dos estados, não só pela população, mas pelo IDH dessas regiões. As regiões mais pobres, menos populosas, merecem mais investimentos para a gente, no mínimo, nivelar essa desigualdade. E, antes de encerrar, eu queria que a senhora comentasse a história, né? Como é que a senhora avalia a evolução do Senado ao longo desses 200 anos? Primeiro que o poder legislativo é o poder mais democrático que tem. Porque ali você, seja na Câmara de Vereadores ou no Senado Federal, você tem esquerda, direita, centro, você tem pessoas que têm religião, outras que não têm, que trazem as suas convicções pessoais, os seus projetos políticos, ouve a sociedade e cada um tem uma visão do Brasil que nós queremos. Então isso é democracia pura, na veia, é o poder mais democrático. Só que de todas as casas do Legislativo, a grande casa revisora, a grande casa reflexora, a grande casa que tem a capacidade de visualizar o Brasil no seu horizonte, né? Tem uma visão horizontal de Brasil, mas também uma visão vertical dos problemas na sua profundidade, é o Senado Federal. Não é porque eu fui senadora e não fui deputada federal, é porque são os fatos. Não é à toa que você precisa ter 35 anos para poder ter direito a se candidatar a uma eleição para Senado Federal. Quando você olha o Senado, você está falando de ex-governadores, ex-ministros de Estado, ex-presidentes da República, ex-prefeitos, inclusive de grandes capitais. Isso traz uma bagagem, uma experiência fundamental. Então, o papel do Senado Federal é de ser o guardião da Federação Brasileira, o guardião da democracia e o guardião do país. Ele tem a capacidade de achar, junto com o Executivo, e resolver os grandes problemas e as grandes mazelas do Brasil. O que eu acho apenas é que o Senado precisa repensar também, nesse momento, o que ele está fazendo. Não deixar que a polarização que hoje assola o Brasil entre com tanta profundidade dentro do Senado Federal. Que ele está cumprindo a sua missão, a reforma tributária foi um grande exemplo disso, mas não pode se deixar consumir pelos pequenos problemas, os pequenos projetos. Tem que votar
A Câmara apresenta os projetos, o Senado aprova, mas o projeto precisa pensar, o papel do Senado é pensar grande, pensar maior e apresentar as saídas de reformas estruturantes para o Brasil. A reforma tributária foi um passo, mas nós precisamos acelerar esse processo. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigada.